Sexta-feira tem diversão e arte com dica de livro infantil lançado essa semana. A escritora Juliana James fala do medo entre as crianças. Um sentimento que rodeia todos nós, independente se adultos ou crianças. E você, tem medo de quê? É a história de um garotinho que morria de medo de escuro e ele conta como ele venceu esse medo. A literatura infantil é um mercado em crescimento, né? Especialmente agora nessa pandemia. E com a necessidade do isolamento, cada vez mais crianças têm se interessado pela leitura. A escritora juiz-forana Juliana James lançou 4 obras infantis nesse período. Brincar de casinha ou de boneca não fez parte da infância da Juliana James. Ela sempre gostou mesmo, foi de ler, de escrever e de criar. E o teatro tem muita culpa nisso, porque eu comecei a fazer teatro com 6 anos de idade e através do teatro que eu fui apresentada a literatura, a poesia, a boa música. E a partir daí também eu comecei a escrever. Já criança eu gostava, tinha um caderninho e gostava de escrever as poesias, gostava de lançar livros, né, em família, até tentar vender. A menina, que já pensava em ser escritora, viu o sonho se realizar depois de adulta. O primeiro livro foi lançado em 2013, uma homenagem à filha de uma amiga, a pequena Beatriz, que bem novinha foi diagnosticada com câncer. Um dia eu fiquei sabendo que os cabelinhos da Beatriz estavam começando a cair por conta do tratamento. E aí a Mayra, mãe da Beatriz, né, vendo ela incomodada com aquilo, explicou para ela que era por conta dos remédios que ela estava tomando, que os remédios eram como soldadinhos atrapalhados e que algumas vezes eles apertavam o botão errado para tentar ajudar, e aí o cabelo caía. E a Beatriz achou aquilo muito engraçado, foi quando ela resolveu raspar a cabeça e economizar no shampoo. Então assim, essa é uma parte que está no primeiro livro, é uma parte que é real, né? Mas o livro é todo uma mistura de ficção com realidade. Tratar de assuntos sérios, de forma leve e didática, é uma das marcas da escritora juiz-forana. Ela já escreveu sobre acessibilidade e feminismo para o público infantil. Tinha a ver sempre com o que eu estava vivendo, né? O Ser Diferente é Legal, que foi um livro que me abriu portas aqui em Juiz de Fora, em outras cidades da Redondezas, é um livro que fala de inclusão. E eu escrevi porque na época eu dava aula de teatro para um garotinho muito querido, que é o Enzo, que ele é cadeirante, e aí eu me aproximei da mãe dele. A minha sala de aula, eu dava teatro, a minha sala de aula era no 2º andar, então eu ajudava a mãe dele às vezes a subir com a cadeira, e aquilo foi ficando em mim, foi ficando em mim. Um dia eu perguntei: Jorge, eu posso escrever uma história inspirada em vocês? E aí nasceu Ser Diferente é Legal. Até agora foram 12 livros lançados e muitas histórias contadas. Ao longo dos últimos 8 anos como escritora, a Juliana lançava em média um livro por ano. Mas durante a pandemia, ela se reinventou e produziu. Foram 4 lançamentos. O último é o Psil, que tem como tema central o medo, um sentimento que rodeia todos nós, independente se adultos ou crianças. E você, tem medo de quê? Na obra, o medo se transforma em um aliado. Sim, é possível ficar amigo do bicho-papão. É a história de um garotinho que morria de medo de escuro e ele conta como ele venceu esse medo. Aí eu não vou contar mais, que as pessoas precisam ler o livro. Falar de medo é muito importante, é uma emoção básica, né, que todo mundo tem. E agora na pandemia eu acho que todo mundo, né, está vivendo muito essa emoção. O trabalho foi feito em parceria com a editora Fernanda Vizian. Tudo foi pensado para despertar o interesse da criançada. A gente levou em conta muito o público-alvo, né, que são crianças na faixa da alfabetização de 7 a 8 anos, mais ou menos. Então a gente escolheu uma fonte, que a gente fala fonte palito, né, para quem está começando a ler, então é mais fácil da criança enxergar ali e formar sílabas, né, e as palavras. E também a escolha do título, subtítulo, foi tudo pensado de forma que pela capa a criança já conseguisse saber o que estava por vir dentro do livro. O livro pode até ser infantil, mas também pode ser lido por pessoas de outras idades. Afinal, a mensagem serve para todos nós.